Salve galera, firmeza, tudo bem com vocês? Já faz um tempo que eu não postava um vídeo, né, devido a essa correria que a gente está tendo. Ainda não é vídeos específicos de biologia, de química, mas eu estou pegando esse atual tema, esse atual momento que a gente está passando, e aí vou postando alguns vídeos sobre o tema só para agregar informações, tudo bem? Então, ou seja, meu intuito aqui é agregar informações. Beleza? Quem puder lá dar aquela curtida, seguir no canal, ajuda bastante. Beleza? Vamos lá, primeiro, o tema que eu vou falar aqui, eu não sou médico, também não sou farmacêutico, tá? Apesar de ter estudado farmácia um tempo, mas mesmo assim não tenho a competência para isso. Mas um tema que vem aparecendo em pauta, saiu um pouco da mídia, né? Nunca mais li nada sobre o tema, assim, com um certo fervor, mas apareceu e ainda continua dando lampejos. É de um medicamento chamado hidroxicloroquina ou a cloroquina. São dois medicamentos que o Donald Trump enalteceu muito aí, né? Onde ele falou que foram medicamentos bem eficientes contra o coronavírus. E ele até jogou aí, né? Ele usou o termo como agentes da virada, ou seja, é um provável medicamento que vai ter uma eficiência muito grande contra o coronavírus, né? E aí o Bolsonaro também em redes sociais falou também que a hidroxicloroquina também é muito eficiente, né, para esse vírus, para esse coronavírus. Entretanto, existem várias ambiguidades relacionadas a esse tema. Esse tema especificamente. Primeiro, a hidroxicloroquina ou a cloroquina são medicamentos, são fármacos que são utilizados para malária, ou seja, são utilizados contra protozoários. Então já tem características diferentes de vírus, já começa por aí, tá? E aí, as pessoas perguntam assim, tá, por que ele é eficiente contra o Covid-19, né? Contra o coronavírus? Primeiro, duas pesquisas bem importantes foram feitas recentemente, tá? Foi uma feita lá na Inglaterra, na Universidade de Oxford, tá? E uma feita na França. E essas duas pesquisas aqui deram conflito. E aí pegaram a que deu o resultado positivo e jogou na mídia aí, tá bom? Primeiro, a da Inglaterra, ela utilizou o processo in vitro, ou seja, ela estudou a hidroxicloroquina em laboratório, certo? Então ele fez, os farmacêuticos fizeram manipulações in vitro e viram sim que o medicamento ele é eficiente contra o vírus, contra o coronavírus. Entretanto, tem alguns fatores negativos. Você fazer uma simulação in vitro, em laboratório, você não consegue simular situações reais do corpo humano. Ou seja, por exemplo, o intestino, pode ser que nem todo o intestino ele vai absorver totalmente o medicamento. Ou seja, cada pessoa tem um organismo bem diferente, né? Então, ou seja, a absorção de nutrientes pode ser diferente, coisa que o laboratório não demonstra. Além de efeitos colaterais que não são demonstrados também, né? Então, ou seja, essa pesquisa in vitro alegou sim que o Covid tem a hidroxicloroquina tem eficiência sim para o coronavírus. Entretanto, não dá para ter um 100% de exatidão, principalmente pelo fato de laboratórios não representarem o corpo humano, não representar o organismo humano, já começa por aí, tá bom? Teve também uma outra pesquisa que foi feita na França, meio que próximas assim, sempre tem essa briga, esse confronto entre ingleses e franceses a nível de ciência também, né? E na França apareceram várias falhas metodológicas, ou seja, os grupos que foram analisados eram grupos totalmente diferentes, né? Ou seja, pegaram pessoas de idade abaixo, pessoas com a idade de riscos, algo nesse sentido. E também um detalhe importante, os médicos, os aplicadores sabiam quem estava tomando a hidroxicloroquina e quem não estava. Então, ou seja, já foi possível ter aí um controle nos resultados.
E foi essa pesquisa que foi enaltecida pelo Donald Trump, falando que sim, é um remédio eficiente. Entretanto, não teve aí um padrão metodológico 100% confiável, tá? E por que essa pesquisa da França não pode ser utilizada hoje? Primeiro, a indústria farmacêutica, ela utiliza um teste chamado de padrão de ouro, ou duplo cego. O que seria esse teste? Quando eles vão aplicar, vão vender um medicamento, eles fazem esse teste. Então, ou seja, eles pegam um medicamento e pegam um medicamento falso, que é um placebo, né? Nem os médicos e nem os pacientes sabem quem tomou o que. Depois de uma análise, né, aí eles conseguem averiguar a eficiência de um remédio. Por isso que o teste chama-se teste duplo cego, por conta disso. Né? Por exemplo, por que hoje utiliza-se esse padrão de ouro? Porque em 1950 produziram um remédio chamado talidomida. Hoje a talidomida ela é utilizada para a hanseníase, que é a famosa lepra. Entretanto, em 1950 a talidomida ela era utilizada com tratamento de insônia. E aí, o que aconteceu? Mulheres gestantes começaram a utilizar esse medicamento. E o que perceberam também que a talidomida ela tinha uma eficiência muito grande para evitar os enjoos, ou seja, mulheres gestantes não enjoavam quando tomavam esse medicamento. Só que viram depois que as crianças nasceram com deformações gigantescas, isso quando não eram abortadas também. E aí depois que viram que a talidomida estava causando isso, perceberam que, né, tiraram esse remédio aí, vários países da Europa não utilizam mais, mas depois viram também que o estrago foi grande, tá bom? Aí um aluno ou uma pessoa pode perguntar assim, tá, já que tem dúvidas se a hidroxicloroquina é eficiente, por que utiliza-se esse medicamento para a Covid-19? Pensa só, gente, se você tem um paciente que está no estado grave e não tem mais o que fazer, qualquer medida terapêutica é válida. E aí sim eles utilizam a hidroxicloroquina em pacientes que não tem mais o que fazer. Agora, se você pega um paciente com potencial de recuperação, se você não sabe se esse remédio é eficiente ou não, ele pode dar efeitos colaterais. E aí um paciente que estava assim, sem nenhuma possibilidade de morte, acaba correndo risco mortal por conta disso, né? E aí, quais são os efeitos colaterais que até na bula desse remédio alega-se? Problemas cardíacos, né? Problemas na retina, problemas renais, né? Problemas reumáticos também, e assim por diante. Tem hipoglicemia também, que é um fato que pode acontecer, tá bom? Então é isso, gente. Ou seja, se a gente parar para analisar, né? Eu espero que esse vídeo seja atualizado o mais rápido possível. A gente espera que uma vacina seja produzida e seja mais eficiente, obviamente. Mas a gente também crê que daqui a uns anos ou uns meses um medicamento possa ter essa função também, né? Então, ou seja, a gente espera estar saindo desse atual momento que a gente está vivendo, né? A hidroxicloroquina não tem 100% a sua eficiência comprovada, mas já mostrou em alguns testes que tem funções antivirais e anti-inflamatórias, que são duas situações que um medicamento para destruir uma virose necessita, tá? E é isso. Então a gente esperamos que daqui a alguns meses, algumas semanas, as coisas possam mudar, tudo bem? É isso, gente. Como sempre agregando informações, né? Não tem aquele lado técnico para poder falar, mas é sempre assim, tentando falar o mais simples possível para poder ajudar e agregar informações, beleza? É isso, gente. Espero ter sido o mais sucinto possível. Qualquer crítica, algo do tipo, fale comigo. E é isso, galera. Fiquem na paz.